Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, amadas irmãs. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? É muito bom nós estarmos falando do nosso Deus. É muito bom nós estarmos sendo operosos na sua obra e que Deus esteja aí nos lavando, remindo, transformando. E que tenhamos um excelente dia na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Eu quero, aleluia, estar orando, magnificando o nome do Senhor nessa manhã. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, preparado, Senhor Deus, para a tua igreja, Senhor Deus, para os teus servos, as tuas servas nessa manhã. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo uma obra, Pai, magnífica. Que nós possamos crer, Senhor Deus, no teu sobrenatural. Que nós possamos crer, Senhor Deus, nas tuas mãos potentes, ó Pai. Aleluia, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor pode fazer muito mais, aleluia, do que nós pedimos, do que nós pensamos, ó Pai. E nós, ó Deus, aleluia, nos colocamos, ó Pai, no centro da tua vontade, Pai. Vontade essa, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, ó Deus, aleluia, esteja, Senhor Deus, olhando para os teus servos, ó Pai, nessa manhã, movendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de infinita compaixão, aleluia, Senhor Deus, que o teu agir, Senhor Deus, que o teu efetuar, Pai, esteja, Senhor Deus, para conosco, Pai, aleluia, que sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Aleluia. Deus esteja abençoando aí, em nome de Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, Que Deus esteja aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, aleluia, que Deus esteja aí agindo, na bondade dele, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, e que possamos crer aí, no sobrenatural desse Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus. Então a paz do Senhor para cada irmã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Quero trazer um texto das Sagradas Escrituras, um texto abençoadíssimo, um texto que eu gosto muito. Gênesis capítulo 24, ele diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher, aleluia, para meu filho das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Assim, aleluia, está dizendo no versículo 6, versículo 7 agora: o Senhor Deus dos céus, que tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá, aleluia, para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças tornar lá
ao meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar a água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de beneficência, aleluia, com o meu Senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faz-mo saber, peço-te. Há também em tua casa, aleluia, de teu pai, lugar para nos pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus, aleluia, de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, ó Senhor, aleluia, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro dele, ao encontro do homem até a fonte. E aconteceu que ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã. E quando ouviu as palavras de sua irmã, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto, aleluia, à fonte,
aleluia, com seus camelos. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e a água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, aleluia, disse: não comerei até que tenho dito as minhas palavras. E ele disse: então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor me abençoou muito, o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas, vacas, aleluia, prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. E Sara, a mulher do meu Senhor, deu à luz a um filho, a meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. O meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher, aleluia, a meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja a terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, e a minha família tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor: porventura não me seguirá a jovem? E ele disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho para que tome mulher, aleluia, ao meu filho da família da minha casa, a casa de meu pai. Então serás livre do juramento quando fores à minha família, e se não derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eu estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, a qual eu disser: peço, dá-me água, um pouco de água, aleluia, para beber do teu cântaro. E ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para, aleluia, os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao meu filho, aleluia, ao filho de meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou a água, aleluia. E eu lhe disse: peço, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem as filhas? E ela disse: filha de Betuel, filha de Naor, que deu a Milca. Então o pus, aleluia, o pendente, aleluia, no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho. Agora, pois, aleluia, se vos haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, se não também mo fazeis saber, para que vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, da tua face, toma e vai-te, e seja a mulher do filho de teu Senhor, como tem dito. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa história do capítulo 24 de Gênesis é uma história linda a respeito, aleluia, de Rebeca e Isaac. Nós precisamos, amados irmãos, ler essa história, ela é fantástica e eu gosto muito dessa história. E a gente vê Deus colocando em prática aquilo que Abraão colocou no seu coração, o desejo de Abraão. E o desejo de Damasceno Eliezer em estar cumprindo a vontade de seu Senhor. E também os planos de Deus a respeito do segundo patriarca das Sagradas Escrituras e da segunda matriarca. A gente, aleluia, olha
os planos de Deus acontecendo. A gente vê que, aleluia, diz o Senhor a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu ouço das Sagradas Escrituras ou de alguma outra fonte as beneficências que Deus tem agido através do seu povo, através de todas as pessoas ali envolvidas, eu fico alegre. E eu vejo assim que não está perdido aquilo que Deus tem colocado no coração, aleluia, a respeito do matrimônio, a respeito do casamento. E eu trouxe um texto aqui hoje, ele fala sobre o cerco, né? E é um cerco que aconteceu em um certo tempo, né? A respeito de um povo, né? Que ali ele perdeu o seu líder e agora eles estão para escolher um outro líder. E ali acontece guerras, né? E naquela guerra ali, as mulheres, elas têm ali a liberdade de sair, a liberdade de ir embora daquela cidade, daquele lugar, e elas poderiam levar o de mais valioso que elas tivessem, né? E elas preferiram, né, a estar olhando, né, com um olhar assim amoroso para os seus esposos. Eu fico profundamente agradecido a Deus de usufruir de um texto tão abençoado como este. Diz assim: o cerco de Winsberg é umas palavras alemãs que eu não tenho costume de falar essas palavras, e muitas vezes eu vou engasgar um pouquinho nessas palavras aí, mas receba aquilo que o texto dá para a gente de beneficência, amém? E aconteceu em Winsberg, no estado de Baden-Württemberg, Wittenberg, na Alemanha, que fazia parte do Sacro Império Romano. O cerco foi uma batalha decisiva entre duas dinastias, a casa de Wenzhausen e a de Hohenstaufen. No segundo, ou melhor dizendo, no seguimento da morte do imperador Lotário II, em 1137, Henrique o Orgulhoso, genro do mesmo, era o herdeiro, aleluia, direto, aleluia, do patrimônio do falecido sogro e possuidor das joias da coroa. Ele era um forte candidato para imperador, mas os príncipes locais se opuseram a ele e elegeram Conrad III, Münsterfin, em Frankfurt, em 2 de fevereiro de 1138, quando Conrad ofereceu o ducado à Saxonia, o conde Alberto, os saxões iniciaram uma revolta em nome do príncipe e o conde Altdorf, irmão de Henrique o Orgulhoso, que começou a guerra. O castelo parcialmente arruinado, aleluia, foi arruinado. Ele ficou completamente destruído. Irritado pela defesa heróica de Wenzhausen, Conrad III resolveu destruir Winsberg e aprisionar seus defensores. No entanto, ele ordenou o fim dos ataques, depois, aleluia, da negociação de uma rendição na qual as mulheres tiveram o direito de sair com o que pudessem carregar em seus ombros. Unindo-se, as mulheres deixaram, aleluia, seus pertences e, carregando os seus maridos sobre os ombros, saíram da cidade. Quando o rei viu o que estava a acontecer,
ele riu e aceitou o engenhoso truque das mulheres, dizendo que um rei deveria sempre manter a sua palavra. Esta história tornou-se conhecida como as esposas leais de Winsberg. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu tenho falado a respeito, né, de tudo que se diz ao matrimônio, de tudo que verdadeiramente Deus tem feito na minha vida e na tua vida. E a gente olhando para esse texto e a gente vê que, no entanto, ele ordenou o fim dos ataques, depois da negociação de uma rendição na qual as mulheres tiveram direito de sair com o que pudessem carregar aos ombros. Os homens se renderam a respeito da guerra e as mulheres foram colocadas em liberdade para ir para onde quisessem e sair dos portões daquela cidade e sair daquele país. E elas puderam levar o que pudesse carregar sobre seus ombros, ouro, prata, o que elas quisessem. E elas olharam para os seus maridos e elas colocaram seus maridos nas costas e saíram, aleluia, daquela cidade. O rei, olhando, ele viu aquela situação, ele riu. E ele disse: a palavra de um rei, ela não pode voltar atrás. As mulheres levaram seus esposos nas costas. Isso, meu amado irmão, é assim uma coisa linda, né? Hoje nós não temos experimentado de tal fidelidade, né? A gente não tem experimentado mais de uma vida assim matrimonial, de uma fidelidade tão amável, tão tenra, conforme tem acontecido nessa história, né? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja o abençoando aí poderosamente em nome de Jesus. Então, a gente olha para as Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, ele tem, aleluia, diversos textos, né? E esses diversos textos que o Senhor tem, eles nos chamam a atenção a respeito, né, de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, quer fazer na tua vida, que o Senhor quer operar. E eu tenho alguns textos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu quero trazer para que nós venhamos colocar em nosso coração aquilo que Deus tem a respeito do casamento, a respeito da mulher, a respeito do homem. Diz assim: como o marido e a mulher podem viver conforme as Sagradas Escrituras. Diz assim em Gênesis 2:24: por esta razão o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem. Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 2:18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ele respondeu: vocês leram, aleluia, que no princípio o Criador fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, aleluia, os dois tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, do 4 a 6. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a vocês mesmos.
E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. Mulheres, sujeitai-se, cada uma a seu marido, como o Senhor, pois, aleluia, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, que o seu corpo, aleluia, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Efésios 5:22-24. Maridos, ame cada um a sua mulher, e assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar, aleluia, da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. A quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Efésios capítulo 5, aleluia, do 25 ao 29. Do mesmo modo, marido, aleluia, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, e pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa, aleluia, de vocês. 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que um homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ser a sua própria mulher e o seu próprio marido, e o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante, aleluia, certo tempo, para, aleluia, se decidirem, aleluia, se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não tente, aleluia, por terem domínio, aleluia, próprio, ou por a sua própria incontinência, né? Por exemplo, pela fé, aleluia, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive, aleluia, mas se o marido morrer, ele está livre da lei do casamento. Romanos 7:2. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do seu marido, mas se fizer, aleluia, que permaneça sem casar, ou então reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. 1 Coríntios 7, capítulo 10 a 11. Todavia, se o descrente separar-se e se separe, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus, aleluia, nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como, aleluia, sabe, aleluia, se salvará seu marido, ou você, marido, como sabe, salvará sua mulher. 1 Coríntios 7, 15 e 16. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa.
que os seus seios, aleluia, de sua esposa, sempre fartem de prazer e sempre, aleluia, embriaguem os carinhos dela. Provérbios 5, 18, 19. Que Deus esteja aí abençoando, né? Aleluia, na data desse dia, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, que Deus esteja aí protegendo e guardando todos os casais, guardando a família, derramando as suas bênçãos, que Ele possa vir, né, com seu socorro, com sua fortaleza, e que nós possamos aí receber de Deus a cada dia uma instrução que venha do céu, que nós venhamos receber de Deus aí um carinho, um amor, um sobrenatural sobre, aleluia, o nosso casamento, que venhamos aí em nome de Jesus Cristo ser uma bênção nas mãos desse nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Então, eu quero estar orando, né, por vocês, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. O Senhor conhece, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, o casamento de cada irmão, de cada irmã. O Senhor conhece, Pai, os sentimentos do coração, ó Pai. O Senhor conhece as dificuldades, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, aleluia, que há discórdia, Pai, que há, Senhor Deus, brigas, ó Pai, que há, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sentimentos, ó Pai, que não procede do Teu trono, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que isso não vem do Senhor. Então, Pai, nós, aleluia, colocamos diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, nós colocamos, ó Pai, esse casal nas Tuas mãos, nós colocamos, ó Pai, essa família, e nós te pedimos, ó Deus, que as Tuas bênçãos, ó Pai, inefáveis, ó Pai, estejam entrando dentro desse lar, Pai, Pai, no coração, Senhor Deus, dos cônjuges, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, esteja lavando, remindo, transformando, operando, ó Pai, transforme, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esse deserto, Senhor Deus, em mananciais de águas vivas, ó Pai, que o Teu grande amor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos aproximando, ó Pai, aleluia, derramando das Tuas bênçãos, ó Pai, dos Teus sobrenaturais, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não haja, Senhor Deus, aleluia, dissensão, Pai, mas que te pedimos, ó Pai, que a unidade, Senhor Deus, da fé, Senhor Deus, que a unidade do Teu Santo Espírito esteja sobre cada, Senhor Deus, irmão, cada irmã, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esteja, Senhor Deus, presente, Senhor Deus, no casamento, ó Pai, no matrimônio, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, maravilhosamente, Pai, cuida, Senhor Deus, do meu irmão, cuida da minha irmã, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que haja, Senhor Deus, amor, harmonia, fé, aleluia, alegria, Senhor Deus, que possa haver felicidade, Pai, aleluia, Senhor Deus, e que esse matrimônio, ó Pai, seja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, um exemplo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para a humanidade. Então, em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor Deus, cada um debaixo das Tuas mãos poderosíssimas, Pai. Assim, ó Deus, eu louvo e engrandeço o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Levante as Tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Que Deus esteja abençoando o seu casamento, o seu matrimônio, que Deus esteja cuidando do seu coraçãozinho, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que Deus venha abrir as janelas do céu e derramar bênçãos com fartura dentro da sua casa, que não venha faltar o alimento, o pão de cada dia, que não venha faltar uma porta para que você possa ter o soldo necessário para as suas responsabilidades mensais, que o Senhor venha trazer sobre a tua vida, sobre todos os seus bênçãos inefáveis, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus o abençoe, uma excelente quinta-feira, chame a Deus. Clame a Deus, fala a Deus, eu preciso que o Senhor esteja tomando a direção da minha vida. O primeiro lugar desse dia é do Senhor. E que durante todo o dia o Teu Espírito Santo esteja me conduzindo, me livrando do mal, me livrando, Senhor, de todo qualquer ataque do inimigo, mas que eu venha ser protegido e guardado pelas Tuas mãos poderosíssimas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Fica na paz.